Bem, nós estamos lendo então o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Estamos lendo aqui a questão da parábola do filho pródigo e estamos pensando nesta parábola a partir do seguinte tema: caminhos. Vimos na semana passada dois caminhos: o caminho do pecado, que é quando o filho mais novo sai de casa, e vimos que o caminho do pecado ele tem três características. O caminho do pecado revela o egoísmo do coração humano. O caminho do pecado leva ao distanciamento daquilo que é bom, e o caminho do pecado sempre termina em dissipação, em perda, literalmente em morte, em destruição. Depois nós vimos em segundo lugar o caminho do arrependimento, que vai do versículo 14 até o versículo 20. E o caminho do arrependimento, ele começa com a consciência do amor do Pai, ele passa pela consciência da indignidade do pecado, quando ele reconhece o quanto o Pai era amoroso, ele reconhece o quanto ele cometeu besteira, o quanto o pecado dele foi grave, foi indigno, e termina naquela atitude de voltar para casa. Agora hoje nós vamos ver as duas últimas partes do texto, que falam sobre o caminho da restauração, versículo 20 até o 24. O texto nos diz assim: e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Então o terceiro caminho que eu vejo aqui na parábola do filho pródigo é o caminho da restauração. Ele sai de casa e nós temos ali o caminho do pecado. Ele está no mundo, e lá naquele momento de miséria, quando ele está lá no chiqueiro cuidando de porcos, nasce ali o caminho do arrependimento. Agora ele está voltando para casa arrependido, e agora ele vai passar pelo processo da restauração. E nós temos nesses versículos o caminho da restauração. E o caminho da restauração nos ensina três coisas. Primeira, o Pai oferece o perdão. O caminho da restauração sempre começa com o Pai oferecendo o perdão. O texto diz: e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Perceba que o filho não tinha dito nada ainda. Ele fez toda uma preparação: vou chegar lá, vou fazer um discurso, vou dizer: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas antes que ele diga qualquer coisa, antes mesmo que ele chegue, o pai vai ao encontro. E o texto diz que o pai vai correndo. Naquela época, dentro da cultura judaica, uma pessoa na idade desse homem correr era uma coisa extremamente deselegante, não era uma coisa natural. Mas o amor do pai pelo filho era tão grande que ele faz uma coisa assim fora dos padrões. Ele sai correndo e vai, e o texto diz que ele o abraçou e beijou. Cara, imagina, esse moço estava cuidando de porcos, ele estava sujo, ele não tomava banho, ele não tinha nem comida, não podia comer nem lavagem de porcos, imagina se ele ia tomar banho. Então ele devia estar muito sujo, feio, cabelo desgrenhado, fedorento, mau hálito, né? Imagina o estado precário desse moço. E o texto diz que o pai, provavelmente limpo, né? Quem sabe final de tarde aí, já tinha tomado o seu banho, cheirosinho. O pai vai correndo, chega, se atira no pescoço do filho e beija o rosto do seu filho. Aquele rosto, né? Todo sujo, né? Todo emporcalhado.
Com isso a gente aprende, queridos, que o pai está oferecendo o perdão. O filho nem pediu perdão ainda. O filho até que tenta, ele até que tenta dizer alguma coisa quando ele é abraçado, sufocado, beijado pelo pai. O filho diz: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Parou aí. Ele não conseguiu terminar o discurso. Tinha uma outra parte no discurso, lembra? Ele ia dizer para o pai: trata-me como um dos teus trabalhadores. Não deu tempo, porque a ação de amor do pai foi algo tão grande que não deu tempo do filho terminar o discurso. Nessa altura, o pai já estava ali envolvido com ele, abraçado com ele, beijando ele, saltitando de alegria, já arrastando para dentro de casa. Então a primeira coisa que eu aprendo no caminho da restauração é que o pai oferece o perdão. E é claro que essa é a mesma verdade na relação de Deus conosco. Não somos nós que voltamos para Deus, é Deus que vem ao nosso encontro. É Ele que vai até nós, é Ele que desce até as profundezas do inferno, como nos diz a palavra de Deus, para de lá nos resgatar. Ele que entrou na seara do inimigo, amarrou o inimigo e nos sequestrou ali do campo do inimigo, nos transportando do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Então a primeira lição que eu aprendo no caminho da restauração é que o pai oferece o perdão. Isso é maravilhoso. Segundo lugar, o pai não apenas oferece o perdão, o pai toma providências restauradoras. Não bastava apenas perdoar o filho, era preciso que esse perdão implicasse numa restauração de fato. E antes que o filho termine o discurso, ele está dizendo aqui: pai, pequei contra ti e contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai interrompe e diz assim: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Então o pai toma providências restauradoras. Nessas providências restauradoras, nós temos aqui 3 atitudes do pai: melhor roupa, anel no dedo e sandálias nos pés. O filho tentou se explicar, tentou pedir perdão, contudo já estava tudo providenciado, E antes que ele dissesse qualquer coisa, o pai perdoa o filho e restaura o filho. Percebo que nessas 3 coisas a gente pode aprender 3 verdades para a nossa vida. Melhor roupa significa restauração da dignidade humana. A dignidade do ser humano está na vestimenta. Uma pessoa nua, despida ou mal vestida, suja, maltrapilha, é uma pessoa que perdeu a sua dignidade de ser humano. Basta ver tantos que vivem aí nas ruas, maltrapilhos, descalços, aqueles pés, com aquela sola do pé imensa, toda ferida, machucada, roupa rasgada. É uma pessoa que não está vivendo dentro de uma condição de dignidade humana. Ele está vivendo como um animal, como um bicho. Animal até é pecado, Os animais hoje são bem mais bem tratados do que os seres humanos, Eu não sei se vocês viram, hoje no Congresso foi aprovada uma lei que se você der um tapa num cachorro, num animal qualquer e for denunciado, você pode pegar 7 anos de prisão. E aí o deputado estava discutindo essa lei, e dizendo o seguinte: se você der um tapa no animal, você pega 7 anos de prisão, mas se você espancar ou matar alguém, 6 meses de reclusão. Ele falou assim: então é preferível, em vez de bater no cachorro, matar o dono. Porque se eu bater no cachorro, eu fico preso 7 anos. Se eu bater no dono e matar o dono, eu fico só 6 meses preso. Então hoje parece que um animal tem mais dignidade do que o ser humano, em muitos lugares, para muitas pessoas. Às vezes a pessoa investe milhares de reais por mês para cuidar de um cachorrinho, de um gatinho. Não tenho nada contra isso, é problema de cada um, mas é incapaz de tirar 10 reais, 20 reais para investir num projeto de ação social para sustentar um menino de rua, um mendigo, coisa dessa natureza, Então, quando o pai manda botar a melhor roupa, ele estava restaurando a dignidade humana daquele moço.
Foi o que Deus fez com Adão e Eva quando eles pecaram. Eles estavam vestidos com folhas de figueira, era uma condição indigna. Então Deus pega, mata um animal e da pele de um animal faz roupas dignas para ele. Ser humano tem que estar vestido. O vestimento é sinal de dignidade do ser humano. A nudez demonstra a indignidade, a vulgaridade, a leviandade do ser humano. Segundo lugar, o texto diz que ele põe um anel no dedo. O pai não restaurou apenas a dignidade humana daquele filho, restaurou a dignidade familiar. Anel era o símbolo da família. Aquele anel representava um símbolo de que ele fazia parte daquela família. Perceba que quando ele saiu de casa e pegou parte da herança, ele deixou de ser filho. Ele abriu mão dos seus direitos de filho. No seu coração ele matou aquele pai, matou aquela mãe, e naturalmente ele foi excluído daquela família. Agora ele voltou. O pai poderia restaurar a dignidade humana dele, mas como ele mesmo havia dito, no seu pensamento, o pai poderia apenas recebê-lo como um trabalhador, um servo, mas o pai não faz isso. O pai coloca um anel no dedo dele, dizendo: filho, aqui está a sua identidade, você é meu filho, você está sendo restaurada a dignidade de filho. Aquele anel era um anel com o qual ele poderia comprar, vender, negociar em nome do pai. É como se o pai tivesse dado a ele um cartão de crédito em nome da família, com o qual ele pudesse fazer qualquer negócio. Literalmente o pai estava dizendo: você está restaurado, a família. E em terceiro lugar, o texto diz que ele recebeu sandálias. Coloque sandálias nos pés. E com isso o pai estava restaurando a dignidade social daquele filho. Naquela época, quem não usava sandália eram os escravos. Era uma condição abaixo de servos. Escravos andavam descalços, não tinham direito a ter sandálias. Socialmente eles eram desprovidos deste recurso. Quando esse filho está bem vestido, tem um anel no dedo e agora tem sandálias nos pés, o pai estava dizendo para a sociedade que estava recebendo: ele é alguém da alta sociedade, ele é alguém que tem dignidade social, ele é alguém que pode transitar por qualquer família, por qualquer empresa, entrar em qualquer tipo de negócio, de mercado, de supermercado, seja lá o que for, porque ele não é apenas um escravo que chega e fica na porta. Ele tem livre acesso dentro da sociedade da qual nós fazemos parte. Então o pai toma as providências restauradoras, restaura a dignidade humana do filho, restaura a dignidade familiar do filho e restaura a dignidade social daquele filho. Então esta é a segunda lição que eu aprendo no caminho da restauração. Primeiro, o pai oferece o perdão. Segundo, o pai toma as providências restauradoras. Mas em terceiro lugar, nós vamos aprender no caminho da restauração que o pai paga o preço da restauração. Restaurar a dignidade humana, a dignidade familiar e a dignidade social tem um preço, não é de graça, tem um preço. O texto diz: trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Quando o pai manda matar o novilho cevado, convida os amigos e faz uma festa, o pai estava pagando o preço da restauração. Para que alguém seja restaurado, sangue tem que ser derramado, uma vida tem que ser ceifada. Para que aquele filho morto pudesse reviver, um animal vivo tinha que morrer. É uma substituição. É assim que funciona. Então aquele animal que é sacrificado, que era um animal especial, que era tratado durante um tempo para um momento especial, um momento de festa, esse animal é trazido e ele é sacrificado, ele é morto para celebrar, para comemorar a volta do filho morto, que agora reviveu, do filho perdido, que agora foi achado. Isso é fantástico, isso é tremendo. E é exatamente isso que Deus em Cristo fez com cada um de nós. Deus nos ofereceu o perdão,
Deus tomou as providências restauradoras, restaurando a nossa dignidade de ser humano, restaurando-nos na família da fé, na família de Deus, porque nós éramos inimigos, mas agora somos filhos, né? Nós éramos bastardos, mas agora somos amigos de Deus. Nós estávamos nas trevas, mas agora estamos na luz. Mas para que isso acontecesse, Ele teve que pagar o preço, e o preço foi Ele mesmo, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é esse caminho que nos traz de volta, porque fora de Cristo ninguém poderá ver a Deus. Somente em Cristo nós podemos voltar, somente em Cristo nós temos o perdão, somente em Cristo nós temos a restauração, somente Cristo paga a dívida do nosso pecado. Então o terceiro caminho que a gente aprende aqui é o caminho da restauração. E concluindo a parábola, nós vamos ver o quarto caminho, que é o caminho da conciliação, do versículo 25 ao versículo 32, que é o final. O texto diz: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo, e ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O que o caminho da conciliação nos ensina? O texto diz que, saindo o pai, procurava conciliá-lo. O que o caminho da conciliação nos ensina? Em primeiro lugar, o caminho da conciliação revela um filho vivendo como escravo. O filho que ficou dentro de casa, que parecia ser o filho bonzinho, ele não era tão bonzinho assim. E ele não estava vivendo como um filho. Perceba o que ele diz. Ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo. Filho não serve, gente. Essa expressão que ele usa aqui é a expressão de um escravo. Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito. Cabrito era símbolo de um animal indesejado, sabe? Quando ele diz assim, ele está literalmente debochando do pai, dizendo: você mata o novilho cevado para esse teu filho rebelde que gastou dinheiro com prostitutas e não me deu nem um cabritinho, um animal que era desprezível, para eu me alegrar com os meus amigos. Então perceba, queridos, o filho vivia dentro de casa, contudo sua relação com o pai era de escravo e não de filho. Não tinha liberdade com o pai, tratava o pai não como pai, mas como um senhor, e ele se via não como um filho, mas como um servo. Há tantos anos que eu te sirvo. Durante anos ele serviu a seu pai como um escravo. Perceba que ele se firmava em seus méritos pessoais, se achava no direito de exigir, não porque era filho, mas porque se fazia merecedor pelos serviços que ele prestava, como dizendo assim: eu tenho direito, porque eu trabalho, eu levanto de madrugada, passo o dia cuidando das suas coisas, me sacrificando, eu tenho direito, eu mereço. Usa a expressão cabrito como forma de deboche, pois o cabrito era um animal desprezível. Queria ter direito ao cabrito, mas achava que o merecia pelos seus méritos pessoais e não pelo amor e graça do pai. O filho que estava dentro de casa estava mais perdido dentro de casa do que o filho que saiu de casa. E esse é o grande problema. E essa era a grande crítica de Jesus Cristo contra os escribas e fariseus, que é onde começa o texto, no capítulo 15, quando no versículo 1 diz: E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles.
Pecadores seria o filho pródigo que saiu. Escribas e fariseus seria o filho pródigo que ficou. Mas Jesus parece mostrar que o filho que ficou era pior do que o filho que saiu, porque o que saiu voltou arrependido e foi restaurado, mas o que ficou estava cheio de si mesmo, se achando no direito, se achando melhor, se firmando nos seus méritos e não se firmando na graça de Deus. Então, em primeiro lugar, o caminho da conciliação revela um filho vivendo como escravo. Como que tem gente que se diz crente, filho de Deus, vivendo como escravo, vivendo ainda na lei, vivendo debaixo de méritos pessoais, achando que pode fazer isto ou aquilo para agradar a Deus, achando que Deus se impressiona com a nossa vida, com a nossa piedade, com o nosso amor. Queridos, Deus não se impressiona com nada. Ele não se impressiona com os meus erros e pecados, porque Ele sabe que eu sou pó, e Ele não me impressiona se eu me tornar um homem de oração, piedoso, quebrantado, porque isso é obra dEle. Ele não se impressiona com essas coisas, Ele é Deus, Ele sabe quem nós somos. Eu posso impressionar minha esposa, o Carlão hoje impressionou a namorada, a gente impressiona pessoas, mas Deus a gente não impressiona, Cristo. E esse filho queria impressionar o pai com a sua piedade, com a sua servidão. Em segundo lugar, o caminho da conciliação revela um filho insatisfeito. O texto diz: vindo porém esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Perceba que o coração do filho estava cheio de amargura, ele ficou indignado, se encheu de ódio e aproveitou o momento oportuno para despejar todo o veneno que trazia dentro de si contra o seu pai. Ele estava vivendo apenas de aparência, pois dentro dele ele não era aquilo que expressava ser. Ele era uma pessoa insatisfeita, uma pessoa amarga, O texto diz: ele se indignou e não queria entrar. Estava indignado, uma pessoa insatisfeita, uma pessoa amarga. Ele não reconhecia aquele moço como sendo seu irmão. Ele diz: esse teu filho. Ele não diz: esse meu irmão. Como que diz? Ele é seu filho, meu irmão ele não é. É o seu queridinho. Sabe aquela briga de irmão contra irmão? É o seu queridinho, o seu protegido, cheio de amargura. Ele estava dizendo: já que gosta tanto dele, fique com ele então. Ele fez juízo temerário e injusto, pois o moço desperdiçou o que era dele e não o que era do pai. O texto diz, desperdiçou os teus bens com meretrizes. Não eram os bens do pai, era o bem dele, era a parte dele. Se ele tomou antecipado, foi um problema dele, mas o dinheiro era dele, era um direito dele, ainda que de forma equivocada, aquilo pertencia para ele, Além do mais, ele disse que o filho gastou aquele dinheiro com meretrizes e com prostitutas. Como é que ele sabe? Ele não estava lá. Ele pode ter desperdiçado o dinheiro de outra forma. Quem disse que ele se envolveu com esse tipo de coisa? Ele foi para uma terra distante, mas ele faz um juízo premeditado, um juízo pecaminoso, contra o seu irmão. Então, o que você percebe nisso? Uma pessoa insatisfeita. Sabe, uma pessoa que está dentro de casa, vivendo com o pai, vivendo com a mãe, com todos os direitos, com todos os privilégios, mas vivendo como um escravo, que não toma posse daquilo que é dele. Como o próprio pai diz: filho, você sempre está comigo, é tudo seu. Mas ele não tomava posse, porque ele não tinha essa relação de paternidade, de filiação. Ele tinha uma relação de senhor e de escravo. E por outro lado, era uma pessoa amarga, uma pessoa insatisfeita, uma pessoa só com uma casca, uma aparência, mas por dentro é uma pessoa totalmente rude. Em terceiro lugar, o caminho da conciliação revela um pai sábio, justo e gracioso. O texto diz: então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai demonstra sabedoria, justiça e graça, ao rebater os argumentos do filho contumaz e rebelde. Primeiro, tratou-o como filho. O texto afirma que era tudo dele. Mostrou para ele que o moço era irmão, sangue do seu
sangue. Então perceba que nos argumentos do pai, ele coloca o filho no seu devido lugar e diz: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão, ele não é apenas meu filho, ele é teu irmão também. Estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então o pai trata aquele filho como filho, afirma que tudo o que ele tinha como pai era dele como filho, que ele tinha todos os direitos, não usufruiu porque não quis, sei lá por qual razão. O problema não estava no pai, estava nele, filho, e mostra para ele que o moço que voltou era irmão dele, sangue dele, como ele, e que tinha os mesmos direitos que ele tinha. O pai mostrou a grandeza do momento e da situação, pois uma vida estava sendo resgatada. Aquilo era motivo de festa, sim, era motivo de regozijo. Somente uma pessoa extremamente egoísta não conseguia perceber isso. Então o pai mostra para o filho dizendo: cara, abre os olhos, perceba a besteira que você está falando. Esse moço que voltou é teu irmão. Você é tão meu filho quanto ele. Você tem tanto direito quanto ele. Se você não aproveitou as suas oportunidades, não me culpe por isso. Então, queridos, nós temos aí o caminho da conciliação, que mostra, que revela um filho vivendo como escravo, que revela um filho insatisfeito e que revela um pai sábio, justo e gracioso. Literalmente, Jesus Cristo estava dizendo exatamente isso para os escribas e fariseus, dizendo: vocês me criticam porque eu como com publicanos e pecadores, mas esses publicanos e pecadores têm os mesmos direitos que vocês, enquanto escribas e fariseus. Jesus estava mostrando para eles que diante de Deus todos nós somos pecadores miseráveis, e todos nós temos o que temos tão somente por manifestação da graça de Deus. Concluindo, o texto começa assim, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Jesus contou 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. Jesus concluiu que estava mais perdido o filho que ficou em casa do que o filho que saiu de casa, pois aquele reconheceu o seu erro, reconheceu o amor do pai e voltou arrependido, enquanto que aquele que ficou em casa se fundamentava em seus merecimentos pessoais. A parábola não acabou. Não sabemos se o irmão mais velho entrou na festa, se aceitou o seu irmão mais novo, se aceitou os argumentos do pai. A parábola está em aberto. O fim quem dará somos nós. Será a nossa atitude para com Deus e para com o nosso próximo. Ou seja, a partir de hoje, como será a nossa relação com Deus? Será uma relação de filho que vive debaixo da graça e do amor de Deus como pai? Ou será uma relação de escravo que vive diante do Senhor e que acha que tem direitos, que tem méritos pelas obras que faz, pela religião que tem, pela santidade que vive, que era a postura dos escribas e fariseus? E qual será a nossa relação com o próximo? Será uma relação de amor, entendendo que ele só está nesta situação porque ainda não foi alcançado pela graça de Deus? Ou será uma relação de achar que eu sou melhor do que ele, porque eu sou cristão e ele não, porque eu vivo uma vida santa e ele não, e por isso então eu mereço as bênçãos de Deus, porque vivo uma vida de piedade dentro de casa, servindo o meu pai, e as pessoas vivem lá no mundo, no pecado, nas drogas, nos vícios, na prostituição, e merecem apenas a ira de Deus. Qual será a minha relação com o meu próximo? Será uma relação de amor, uma relação de graça, para que eles também sejam alcançados pela mesma graça que me alcançou?
ou será uma relação de vocês não merecem, vocês estão perdidos, só nós merecemos? E aí eu me tranco dentro da igreja e fico perdido no meu mundinho dentro da igreja, enquanto as pessoas estão perdidas no mundo lá fora. A parábola não terminou, ela termina dizendo: aquele que estava morto reviveu, aquele que estava perdido foi achado. Era preciso fazer festa sim, e eu estou fazendo festa. Literalmente Jesus está concluindo dizendo o seguinte: para Deus tem mais valor uma ovelha que se perde e é achada, uma moeda que se perde e é achada, um filho que se perde e é achado, do que 99 ovelhas que estão no aprisco que não se perderam, do que 9 moedas que ficaram no colar e não caíram, do que um filho que ficou dentro de casa. Ou seja, para Deus vale muito mais um pecador que volta arrependido e é transformado, do que aquele que fica dentro de casa achando que é melhor do que todo mundo e às vezes está mais perdido do que o que está fora.